Olá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o delito de contrabando. Ele está previsto no artigo 334-A do Código Penal. Como a gente já falou quando a gente estudou o delito de descaminho, né? Quem não visualizou, assiste o vídeo de descaminho que a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Anteriormente, havia uma previsão, né, na redação original do nosso Código Penal, a previsão era de que o delito de contrabando e descaminho eles estavam previstos no mesmo tipo penal. Em 2014, houve uma alteração legislativa que separou esses dois delitos. O descaminho permaneceu no artigo 334 e o contrabando foi incluído no artigo 334-A. Tá bom? Do nosso Código Penal. Essa mudança, gente, ela foi muito relevante porque esses dois delitos, contrabando e descaminho, eles têm algumas diferenças. Olha só, no delito, eles protegem bens jurídicos diferentes. Por mais que os dois protejam a administração pública, os aspectos da administração pública que são protegidos por cada um deles é diferente. Então, no delito de descaminho, a gente tem como bem jurídico protegido, bem jurídico tutelado, à administração pública, mas apenas relativamente ao interesse patrimonial do Estado, né, em face do prejuízo na arrecadação dos tributos devidos. Já no contrabando, o bem jurídico tutelado é a administração pública, mas quanto à proteção da saúde, da moralidade administrativa e da ordem pública. Então, eles são delitos diferentes. A outra coisa é quanto à gravidade desses dois delitos. Os dois eles eram previstos no tipo do 334 e a pena era a que hoje está prevista para o descaminho. Só que a conduta de contrabando ela é uma conduta mais grave, né? Então era importante diferenciar as penas desses dois artigos e por isso, quando houve essa alteração legislativa, o delito de contrabando ele teve um aumento na sua pena. Então, hoje a pena do contrabando ela é mais alta do que a pena de descaminho, exatamente por ser um delito em que a conduta é mais grave, ok? E por causa disso, enquanto no descaminho a gente tem um delito de médio potencial ofensivo, aqui no contrabando ele já é de alto potencial ofensivo. Tá bom? Lá no delito de descaminho, a gente viu que há aplicação do princípio da insignificância. Aqui no contrabando, gente, não existe aplicação do princípio da insignificância. Doutrina e jurisprudência não admitem a aplicação do princípio da insignificância no delito de contrabando. Tá bom, gente? Então, vamos conceituar o que é contrabando. Contrabando é a importação ou a exportação de mercadoria absoluta ou relativamente proibida, tá, gente? Então, ela vai ser relativamente proibida quando ela precisa cumprir alguns requisitos, tá? Então, esse é o conceito de contrabando. Vamos verificar como que fala o tipo penal. Vamos ler o caput. Diz assim, artigo 334-A, diz, importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Então, isso é o que está definido no caput. Então, vamos falar sobre os elementos desse tipo penal. Quais são os elementos do delito de contrabando? Qual a conduta? É importar ou exportar mercadoria proibida. Ok? Esses são os elementos do nosso tipo penal, tá? Vamos agora, gente, fazer a classificação desse delito. Entre o crime ser simples ou complexo, gente, esse daqui, ele trata-se de um tipo simples. Por quê? Porque a gente não tem dois delitos, né, duas ou mais condutas puníveis de forma separada nesse tipo penal. Então, aqui, ele é simples, tá? Ele é um tipo, gente, de ação mista. Diferente, gente, do descaminho, que era de ação única. Lembra que era iludir o pagamento
do tributo, né? Aqui não, aqui a gente tem tanto importar como exportar, então é de ação mista e é alternativa. Por quê? Porque se o agente cometer os dois verbos núcleos do tipo no mesmo contexto fático, ele vai responder por crime único, tá? Ele não vai responder por mais de um tipo penal, tá? Ele é uniofensivo porque ofende apenas um bem jurídico, esse bem jurídico aqui é a administração pública, conforme a gente já falou, né? Ele aqui, gente, ele é um tipo bicomum, né? O que é o tipo bicomum? Ele é comum tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa, ok? Não exige nenhuma característica especial dos agentes. Né? Nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Ele é um tipo doloso, ele é doloso porque não existe previsão de modalidade culposa, tá bom, gente? Ele pode ser comissivo, e aqui, gente, ele é comissivo em regra, e ele pode também ser omissivo, tá bom? Ele admite as duas modalidades, tá? Ele é de forma livre, porque o legislador não especificou qual a forma que ele deve ser praticado. Aqui, gente, olha, ele é instantâneo, majoritariamente instantâneo. Mas existem doutrinadores que entendem que ele é instantâneo de efeitos permanentes, conforme Rogério Greco, tá bom? Ele entende que trata-se de delito instantâneo de efeitos permanentes. Ele é monossubjetivo, o que é isso? Monossubjetivo, unissubjetivo, ou de concurso eventual. É diferente daquele crime que é de concurso necessário. Então esse tipo aqui ele pode ser praticado por apenas uma pessoa, diferente dos crimes de concurso necessário, em que para consumação do delito, há necessidade de mais de um sujeito ativo, ok? Ele é plurissubsistente, ou seja, a gente consegue visualizar um fracionamento do iter criminis, ou seja, ele vai admitir a tentativa, ele pode ser transeunte ou não transeunte, ou seja, ele pode ou não deixar vestígios, tá, gente? É um delito de dano, ou seja, o agente ele visa praticar um dano contra a administração pública, ele não visa apenas colocar em risco a administração pública, tá, gente? Aí aqui, ele é um delito formal. Por que ele é delito formal, gente? Porque o objetivo aqui do agente, né, a consumação do delito, ela vai se dar quando há importação ou exportação do produto, da mercadoria proibida, independentemente da gente conseguir afetar o bem jurídico, né? A saúde pública, a moralidade administrativa, a segurança pública. Então é desnecessário esse resultado naturalístico. Por isso entende-se que esse delito é um delito formal. E ele é um delito, conforme eu já tinha antecipado, de alto potencial ofensivo. Tá? Exatamente por causa da pena que ele possui, não vai admitir suspensão condicional do processo e vai admitir prisão preventiva para agente primário e não vai ser julgado pelo juizado especial criminal, vai ser julgado pela justiça comum. Ok, gente? Então essa foi a classificação do delito. Quanto ao objeto material, gente, o objeto material é essa mercadoria proibida aqui, né? Mas a gente tem que lembrar que aqui essa mercadoria proibida, como que a gente vai saber qual mercadoria que é proibida, qual que é permitida? Então aqui trata-se de lei penal em branco. Por quê? Porque a gente vai precisar de uma outra lei, dizendo qual mercadoria que é permitida e qual mercadoria que é proibida, exatamente para poder tipificar esse delito. Gente, de vez em quando eu olho aqui para baixo, vou mostrar para vocês por quê. Tem uma coisinha aqui que é a minha companheirinha, que é essa pequena aqui, e aí ela fica aqui transitando no meio do escritório, por isso que de vez em quando eu olho para baixo para ver se ela não tá aprontando nenhuma arte, tá, gente? Vamos lá, então quanto ao objeto material é isso, lembrar que aqui a gente tem uma lei penal em branco, porque a gente precisa de uma lei que nos informe quais são as mercadorias proibidas e quais são permitidas, ok? Esse tipo penal, gente, ele tem um caráter residual. Olha aqui, caráter residual. Por quê? Porque a gente só vai ter residual.
residual, subsidiário, né? Por quê? Porque o delito de contrabando previsto no Código Penal, esse do 334-A, ele só vai ser configurado quando essa mercadoria, quando importar ou exportar mercadoria proibida, essa mercadoria aqui não estiver tipificada em outra legislação, em outra lei mais específica, né? Pode ser que exista em alguma lei a tipificação de importar ou exportar uma determinada mercadoria. E aí aqui eu já vou dar 2 exemplos para vocês. Um é o caso da lei de drogas, né? Então lá a gente tem importar ou exportar drogas. E aí a gente vai ter, então, a gente não vai ter a prática desse delito do 334-A, e aí a gente vai ter a prática do delito tipificado lá na lei de drogas, na lei 11.343. E um outro caso é das armas de fogo, importar ou exportar arma de fogo, acessório, munição, ok? Então vai estar previsto lá no Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, ok? Então assim, a gente tem que lembrar sempre das especialidades, tá? Quando a gente tiver drogas, quando tiver arma de fogo, a gente não vai configurar o contrabando aqui do Código Penal, tá? Vai configurar o contrabando das leis especiais. A competência para o julgamento é a mesma observação que eu fiz quanto ao delito de descaminho. A competência para o julgamento vai ser da Justiça Federal, não só por causa da previsão no artigo 109 da Constituição, mas também por causa da súmula que tem do STJ, súmula 151 do STJ. Ela diz assim: a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar de apreensão dos bens, do lugar da apreensão dos bens, ok? Então, vai ser o juízo federal de onde for apreendido, de onde forem apreendidos os bens, tá? É importante, gente, vocês saberem, a gente até estudou já esse delito em sala de aula, tá? Que é a facilitação de contrabando ou descaminho, que é um crime cometido por funcionário público. E esse crime, ele diz no artigo que é facilitar a prática de contrabando ou descaminho. Só, gente, que na hora que ele vai citar o artigo, ele cita artigo 334. Por quê? Porque esse artigo, né, esse crime lá da facilitação do contrabando ou descaminho, está previsto no artigo 318 do nosso Código Penal, ele é anterior à alteração legislativa. A alteração legislativa de 2014, o legislador esqueceu de alterar aqui e colocar 334 e 334-A. Tá? Mas no próprio texto do artigo trata de contrabando ou descaminho. Então a doutrina entende que abrange os dois tipos penais, independente de ser só o do 334 ou também do 334-A, ok? Gente, quanto às posturas assemelhadas ao contrabando, que estão no parágrafo 1º, as observações são idênticas em relação àquelas que eu fiz no descaminho. Idênticas, não muda em nada, tá bom, gente? Tanto a do parágrafo 1º, que são as condutas assemelhadas, aí no parágrafo 2º, que equipara-se às atividades comerciais, é a mesma, né, que é aquela lei complementar, a lei que vai explicar algum conceito da lei, a mesma observação que eu fiz lá no delito de descaminho, e no parágrafo 3º, o aumento de pena também é a mesma observação lá que eu fiz no delito de descaminho, tá bom, gente? Então, o que eu falei aqui são os aspectos diferenciadores, tá? Apenas para que vocês consigam entender os dois delitos de forma individualizada, ok? Então, esse foi o crime de contrabando, gente, bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço!